Pessoal, tudo bom? Mais uma vez, um prazer em falar com vocês. Eu sou o professor João William. Esse vídeo a gente vai continuar falando do capitalismo nas suas linhas ideológicas ou tendências. E nós vamos falar sobre o capitalismo de Estado. Falamos no vídeo anterior sobre o neoliberalismo. O capitalismo de Estado, pessoal, é uma característica do Estado grande. Um Estado grande que controla o mercado, né? Controla a sociedade inteira, não só o mercado. Esse capitalismo é muito característico de regimes autocráticos, né? Mas também ocorre em outros tipos de regime. O nazismo, ditaduras militares ou não, né? Então, esse tipo de capitalismo ocorre principalmente nessas situações, mas também ocorrem situações que há eleições normais, que não é uma autocracia. Vamos ver então o que é o capitalismo de Estado. O capitalismo de Estado, ele mantém, como eu já iniciei falando, mantém um Estado grande, um Estado grande com várias empresas, controlando várias empresas estatais, né? E é um Estado que mantém um grande número de trabalhadores, de pessoas ligadas a políticos desse Estado, né? Muitos parentes, muitos amigos, muitos apoiadores políticos que trabalham nessas empresas estatais e outros setores do Estado. Então, essa é a característica principal do capitalismo de Estado, que ele controla muito a economia, né? Controla a economia, cria pacotes econômicos e etc, 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 etc. Vive intervindo na economia. Acontece em regimes democráticos também, acontece, por que não? Estados com muitas empresas privadas, Estado que volta e meia se intromete na economia, que intervém no mercado e assim por diante. Então, essa é uma característica do capitalismo de Estado. Existem outros autores que dão outros nomes para isso, né? Mas a classificação que mais expressa seria o capitalismo de Estado. O Estado intervém na sociedade, em todos os setores da sociedade. Bem, o capitalismo de Estado ele é muito característico, como eu já falei, em regimes autocráticos. Posso citar um deles, o nazismo, que foi um sistema capitalista, manteve a propriedade privada, manteve empresas obtendo lucros. Só o Estado tinha muitas empresas estatais, muitas empresas administradas pelo governo. Então, aconteceu também em ditaduras, em presidentes eleitos. E vamos entrar no nosso país aqui, que o nosso país viveu vários momentos e quase toda a história do Brasil, foi um capitalismo de Estado, né? O Brasil, na era Vargas, né, vamos falar esse setor, tivemos grandes empresas sendo estatais, grandes estatais sendo criadas, inauguradas no governo de Getúlio Vargas. Que Getúlio Vargas teve um período que ele foi ditador, teve aquele movimento que chama de Revolução de 1930, e ele ficou de 1930 a 1945. Então ele criou empresas, mas o objetivo do Getúlio Vargas era industrializar o Brasil. O Brasil era quase essencialmente agrícola e ele precisava criar as indústrias de base, criar estrutura para essas indústrias, né? E para a industrialização do Brasil. Então ele como não tinha da iniciativa privada, não teve grandes investimentos nessa estruturação do Brasil para amparar as indústrias, para amparar o desenvolvimento industrial. Ele criou várias empresas estatais, que muitas delas ficaram até pouco tempo nas mãos do governo, algumas, né, a maioria delas. E ele desenvolveu bastante. Nós tivemos um outro período também, um período de ditadura militar, de 1964 a 1986, também que o Estado era uma ditadura que também intervia bastante na economia, intervia bastante na sociedade, em todas as áreas da sociedade, também intervia bastante no mercado, a ditadura. E nós tivemos, após a ditadura militar, continuamos com um Estado grande, intervencionista, que intervia bastante na economia, no mercado. E
foi ocorrendo assim ao longo do tempo, foi se mantendo essa ideia de Estado grande, né? Com muitas empresas estatais. Como eu tinha falado no vídeo anterior, no neoliberalismo, que a privatização de algumas empresas seria muito bom, fazer até bem para a economia, fazer muito bem para a economia. Mas certas empresas, as empresas estratégicas não poderiam ser privatizadas, por exemplo, os Correios, alguns bancos estatais, né? Porque eles fazem um papel social também, né? Algumas cidades muito pequenas, que a iniciativa privada com certeza não ia inaugurar nenhuma agência, né? Porque a agência dos Correios ou de bancos, porque é uma cidade muito pequena e não daria lucro, né? Seria mais um papel social, né? Então tem que ver essa questão de privatizações de empresas estratégicas, né? Eu acho que a esse problema, né, o problema realmente que vai ocorrer sobre essas cidades que não vão ter agência bancária, não vão ter agências do correio, né? Que agências do correio atendem cidades com algumas centenas, alguns poucos milhares de habitantes, algumas centenas de habitantes, cidades muito, muito pequenas, né? E regiões assim, as pessoas têm que andar por quilômetros e quilômetros para chegar numa agência bancária ou agência dos correios, né? Então não é desinteressante para a sociedade, porque o governo tem que ter um papel social, né? Temos que pensar nas pessoas, não só nos lucros, né? Então, algumas empresas estatais não seria muito bom, não seria bom privatizar. Algumas seriam bons, outras não. Então, teríamos que estudar essas empresas, ver bem, pensar bem o que fazer. Não é feito correndo, às pressas, sem discutir, sem pensar, sem ver as consequências sociais que pode ocasionar essa privatização. Mas, no modo geral, a privatização é bom, desde que esse dia da privatização seja visto, seja usado para melhorar a sociedade, né? Esse dinheiro vem de uma empresa que é fruto de impostos que a população toda paga, sendo vendida barato também não é vantagem, né? Tem que ser uma venda, o valor de mercado, a empresa tem que ser vendida e esse dinheiro tem que ser revertido para a sociedade, para benefício da sociedade, que na realidade é a proprietária daquela empresa, né? Não é a proprietária de um governo que entrou ali. Então o Brasil ele se mantém, se mantém como um capitalismo de Estado. Também temos que ver que o Brasil mantém essa característica de capitalismo de Estado, mesmo querendo ser um país liberal. Economicamente falando, o Brasil quer se tornar um Estado liberal, neoliberal, quer dizer, mas ele mantém a característica de capitalismo de Estado, nepotismo, contrata amigos, apoiadores políticos, acabam dando carguinhos ali, carguinhos aqui. Então isso aí é muito característico de capitalismo de Estado, né? Essa apadrinhamento de pessoas aí, né? Isso aí tem que ser revisto também, né? Eu acho que tem que ter uma ética, né? Mas os políticos usam os cabos eleitorais, as pessoas que apoiam eles politicamente, para oferecendo cargos, né? Mantém essa ideia de capitalismo de Estado. Se nós queremos se desvincular disso, nós temos que acabar com algumas práticas, né? Tá? E também o capitalismo, as empresas também se mantém essa ligação com o Estado, né? O Estado beneficia muito as empresas. Se é o neoliberalismo, as empresas não podem ser tão apoiadas pelo Estado assim, né? As empresas se agarram no Estado e ficam grudadas no Estado, né? Então é uma coisa assim contraditória. Se é neoliberalismo, né? O papel do Estado é social, né? No neoliberalismo. Então, no caso das empresas, eles também se valem de se apoiar no Estado. Então, por isso que o neoliberalismo não dá certo no Brasil. Não pode dar certo com todas essas práticas que eu estou falando aí. De apadrinhamentos, de nepotismo, de beneficiar empresas, o Estado sustentarem as empresas, darem um monte de isenções fiscais e etc., perdão de dívidas. Então o Estado tem que cobrar os impostos porque ele vai necessitar desses impostos para fazer um trabalho social, né? Esse é o objetivo do Estado no neoliberalismo. Então ele não pode ficar perdoando dívidas, né?
E as empresas têm um papel social também, né? Então aí a questão é para se estudar. Se as empresas querem se apoiar no Estado, o Estado tem que ter uma estrutura, tem que ter estatais que rendam lucros, né? Claro, gente, muitas vezes a privatização não é a solução, né? Tem que haver um bom gerenciamento dessas empresas estatais, não colocar pessoas desqualificadas das empresas estatais, que sempre pessoas da área técnicas, que as empresas vão muito bem, vão dar lucro e vão render lucro para o Estado poder fazer o trabalho dele. Então tudo tem que ser visto, né? Tem que ser observado, que às vezes alguma empresa estatal está indo mal, está prestando mau serviço, porque o Estado sucateia essa empresa exatamente para privatizar ela, então a população fica contra, que é o caso dos Correios. Então o Estado acaba sucateando a empresa fica sem estrutura, acaba prestando um serviço não muito bom e a solução é privatizar, né? Então, aí aquelas cidades que estão bem distantes, que estão lá no fim do mundo, vamos dizer assim, né? Onde o Judas perdeu as botas, né? E vão ficar sem agência do correio, agência bancária, vai ficar difícil para essas empresas, né, gente? Para essas cidades, quer dizer. Então, a gente tem que pensar e também tem que ver o custo, né? Se os serviços na privatização, o custo vai ficar muito elevado. Da telefonia eu comentei, eu posso comentar agora que foi uma privatização boa, eu acho que eu comentei no vídeo anterior. A telefonia foi boa, claro, tem esses problemas, que canso de ter problemas, custo elevado, uma série de... eles fazem propostas que não cumprem, né? Promessas que não cumprem, etc. Mas eu acho que somando tudo, a balança pende para pro lado que foi bom a privatização da telefonia, porque eu vivi no momento que a telefonia era da iniciativa estatal, não era bom os telefones, a linha telefônica era muito cara, valia uma linha telefônica fixa, era o valor de um carro popular, né? Hoje em dia, quer dizer... tem que ver, né, se seria vantagem, né, se declarava o telefone no imposto de renda, tu vê, né, é uma coisa inconcebível hoje, ninguém imagina a dificuldade que era ter um telefone, né, poucas pessoas tinham telefone, pessoas físicas, então é difícil a gente observar isso aí, né, mas tem algumas empresas, como eu já mencionei, que é bem interessante privatizar, né? Mas em privatizar essa empresa, o valor da empresa não é o valor de mercado, não mais baixo que o mercado, como acontece. E o dinheiro tem que ser direcionado, como eu já falei, para beneficiar a sociedade, que aquela empresa foi comprada com dinheiro dos impostos, que é de todos nós, né? Então tudo tem que ver muito bem essa questão. O capitalismo de Estado, ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? O lado bom, que é um Estado forte, pode fazer um trabalho social mais eficaz, e em crises econômicas mundiais, o Estado tem um poder maior sobre a economia, tem esse lado bom. O lado ruim, que ele é um Estado burocrático, paternalista, apadrinha muita gente, existe muitas pessoas que se beneficiam, né, com o Estado, o famoso QI, que indique, né? Muitas pessoas têm o QI elevado, tem bastante gente para indicar, ou pessoas poderosas para indicar, e as pessoas que não têm quem indique elas ficam a Deus dará. Então, essa é uma grande dos problemas do capitalismo de Estado, né? Então, seria essa informação que quero passar para vocês. Quem não conhecia o capitalismo de Estado está conhecendo agora, né? Porque realmente a gente acaba vivendo no dia a dia, não observa que a gente é assim. Então, eu agradeço quem assistiu o vídeo até o final, dá um likezinho, se inscreve. Tchau, até o próximo vídeo, que é a renovação do capitalismo que está ocorrendo na Europa.